Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da geração nova. A gente escuta falar bastante a respeito da geração nova e nos perguntamos de onde surgiu essa ideia de geração nova. O que quer dizer, o que significa? E eu fui buscar algumas referências. Então nós vamos trabalhar a partir da Gênese, do Livro dos Espíritos, do livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo, e também do Evangelho segundo o Espiritismo. E de algumas entrevistas que extraí alguns trechos do Divaldo também, para nos auxiliar a entender um pouquinho mais a respeito desse assunto. No Livro dos Espíritos, na questão 1019, faz uma referência à nova geração. Diz que essa transformação, se referindo à transformação moral da Terra, se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Na Gênese, no capítulo 28, no item 28, também tem um trechinho que se refere à geração nova, dizendo: a nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é um sinal de um certo grau de adiantamento anterior. Quando nós observamos essas leituras, essas informações trazidas pelos espíritos, nos dá uma sensação assim de que ele fala de seres um tanto quanto angelicais, sutis e leves, né? Mas no nosso dia a dia não é bem isso que nós observamos. Nós observamos outras características da nova geração, desses espíritos que fora da doutrina espírita se caracterizam como crianças índigo e cristal e que vêm reencarnando entre nós a partir da década de 70, com mais intensidade a partir da década de 80 e em massa a partir da década de 90. Não que eles não tenham vindo antes disso, mas mais intensamente a partir daí. Então não é exatamente isso que nós percebemos. A nossa percepção ela é um pouco diferente no dia a dia. E para isso nós vamos trazer um trechinho de uma entrevista do Divaldo para nos auxiliar a entender um pouquinho mais das características que nós observamos no nosso dia a dia. O Divaldo vem nos dizer que essas crianças são rebeldes por temperamento. São questionadoras, hiperativas, agitadas, têm dificuldade de ficar sentada e de ficar em fila, são conscientes da sua capacidade, assim birrentas, que a gente diz que elas não vão conseguir fazer uma coisa, elas dizem que vão e termina que elas conseguem fazer mesmo. E a gente fica de queixo caído. Inteligentes, realmente, elas têm uma inteligência precoce. Nós percebemos que as conexões que elas fazem são diferentes de conexões que nós percebíamos algumas décadas atrás. Elas não temem ameaças. Quem lida com as crianças da nova geração, os jovens, sabe que não adianta ameaçar. Às vezes até o castigo, né? A gente corta uma coisa, coloca ele a fazer uma outra coisa e ele se vira pra gente e fala: eu aproveitei, eu li um livro que eu queria ler há muito tempo. Ele não se sente castigado ou ameaçado. Eles não se rendem à chantagem. Que bom, né? Difícil de lidar, mas bom. Ainda vamos recorrer a Divaldo. Nesse livro, para quem tem interesse, A Nova Geração, a visão espírita sobre as crianças índigo e cristal. Ele conta uma história que ocorreu com ele na Mansão do Caminho. Eu vou pedir licença para ler, porque tem muitos detalhes e eu não gostaria de perder nada. Ele conta que um certo dia, ele estava trabalhando quando o interfone o chamou e o porteiro da instituição informou: Senhor Divaldo, aqui tem uma senhora que quer lhe falar. Ele respondeu: o senhor sabe que eu não atendo neste horário, porque sempre me encontro muito ocupado atendendo a deveres intransferíveis. Peça-lhe que volte à noite. O porteiro respondeu: ela, porém, está insistindo muito. Eu, desagradado, Divaldo, com a resposta, respondeu: informe-a que somente será atendida à noite, porque agora eu não estou. E desliguei o fone. Quando Divaldo terminou o diálogo, saiu debaixo da mesa Júlio Terror. Eu houvera, Divaldo, proferido uma palestra para crianças sobre a mentira no domingo anterior. Aquele dia era terça-feira, que seguia o das informações que ele ministrara. Quando o menino saiu de sob a mesa, olhou Divaldo sorrindo, zombeteiro, e censurou: mentindo, hein?
Ele olhou com a autoridade de um adulto para o menino e indagou em forte voz: quem está mentindo, Júlio? Você? Ele não tinha medo. Fitei-o sério e tentei esclarecer informando: Júlio, eu não estou mentindo. Eu estou dizendo que eu não me encontro lá na portaria. Ele sorriu. Outra mentira, porque você está dizendo que não está na mansão do caminho e você está. Eu peguei o telefone e falei ao porteiro: diga à nossa irmã, se ela ainda estiver aí, que eu cheguei. Não foi suficiente para convencer o menino, porquanto ele novamente confirmou: outra mentira? Porque você não saiu, como é que você chegou? Trata-se de um menino índigo. Eu concluí elucidando: Divaldo, Julinho, eu às vezes também minto. E o menino considerou: mas não deve. Divaldo justificou: há dois tipos de mentira, a mentira branca, que é uma desculpa, e a mentira pesada, a negra. E o menino surpreso exclamou: até a mentira sofre preconceito de cor. Divaldo encerrou o diálogo com amor e ternura, propondo que Julinho saísse dali naquele momento, que mais tarde ele conversaria. Então ele diz que sim, Julinho era um menino terror, que ele considera sendo então um menino índigo, um menino da geração nova. Esse Júlio terror está um pouco mais parecido com as crianças que nós convivemos no nosso dia a dia, que questionam absolutamente tudo, e que percebem tudo, e que não aceitam alguns posicionamentos do faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não aceitam que minta, não aceitam que a gente desconsidere os nossos combinados. Esse menino aqui, Divaldo, se refere da mansão do caminho, está bem mais próximo do que aquela maneira mais angelical que os espíritos colocam. Mas nós vamos entender que não é contraditório, só é uma maneira mais cotidiana de percebê-los. Divaldo também nos mostra, numa entrevista datada de 2007, como é que eu vou para frente aqui nesse bichinho? Vocês me desculpem que eu não sou boa nisso. Era para funcionar. Isso. Ele também nos fala desse outro rapaz, que hoje conta mais ou menos uns 24 anos, é Jay Greenberg. Esse rapaz é considerado o novo Mozart. Ele compõe desde os 4 anos de idade e aos 6 ele compôs a sua primeira sinfonia. Isso já é espetacular, mas tem mais. Ele não faz nenhum esforço na mente dele. Durante as aulas de matemática ou de qualquer outra disciplina, ele compõe música o tempo todo. Ele não consegue se concentrar numa outra coisa. E ele relata que no cérebro dele tocam 3 canais de música simultaneamente. E aí nós nos perguntamos, de onde eles vêm? De onde um menino como esse vem? Segundo Manuel Filomeno de Miranda, são espíritos de uma outra dimensão, que vêm mergulhados nas sombras terrestres para impulsionar o progresso. Eu não sei quanto a vocês, mas esse outra dimensão, num primeiro momento, impacta. Quando a gente não lê o suficiente, quando a gente está chegando pela primeira vez. Mas, ainda buscando subsídios no livro Transição Planetária, nós temos um trecho que nos diz: as moradas do Pai são em número infinito, mantendo intercâmbio de membros, de modo a ser preservada a fraternidade sublime, porquanto aqueles mais bem aquinhoados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos. Bom, isso já aconteceu. No início da nossa evolução, espíritos já vieram impulsionar o nosso progresso, os exilados de capela. Hoje, segundo Manuel Filomeno de Miranda, e com a contribuição de Divaldo, eles não vêm como exilados, eles vêm como contribuintes, num verdadeiro intercâmbio de inteligências e de possibilidades para o nosso crescimento na Terra. Parece que isso, para nós, de uma outra dimensão, ainda nos impacta, mas na Gênesis, no capítulo 28, no item 29, tem um trechinho que simplifica muito as coisas para nós. A maneira pela qual se opera a transformação é muito simples e, como se vê, ela é toda moral e em nada se distancia das leis da natureza. Não há nada de novo. As coisas caminham como elas têm que caminhar no processo evolutivo que é natural, que é grandioso, que sai do centro da Terra, que nos surpreende às vezes porque nós complicamos. Mas a Gênesis vem nos dizer que é simples assim. O processo vem acontecendo
mesmo que muitas vezes não nos demos conta dele. Os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, alterando os costumes morais, literatura e arte, o conhecimento em geral, a ciência e a tecnologia. A bem da verdade, a atuação da geração nova rumo à regeneração que nós tanto falamos na Casa Espírita, essa melhora de planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, aonde o bem predomine, aonde o amor tome conta da maioria dos corações, já está acontecendo no dia a dia, de uma forma natural, com ou sem a nossa contribuição, com ou sem o nosso entendimento ou a nossa percepção das coisas. E como isso vem acontecendo? Nos choques inevitáveis na escola, na educação cognitiva, porque se nós pararmos para pensar, aquelas características que Divaldo se refere, das crianças que não param, das crianças que não ficam em fila, que questionam tudo, essas crianças, pela nossa escola tradicional, em muitos momentos, elas são confundidas com crianças que têm transtornos de personalidade, de déficit de atenção, de hiperatividade e alguns outros transtornos. Algumas delas fazendo uso de Ritalina. Todos nós já sabemos, pelo pouco que ainda sabemos, que a Ritalina sim acalma, a Ritalina padroniza os comportamentos, mas tira completamente a espontaneidade das pessoas. Nós estamos tendo dificuldade em lidar com a geração nova, sem dúvida. Nós temos muita dificuldade de lidar com o que é diferente, com o que é individual. Nós ouvimos muito assim coisas como: eu não posso com a vida dessa criança, no meu tempo era diferente, esses pais não dão limite suficiente, as coisas já não são como elas eram antes. Não, elas não são. Esses espíritos não são como os espíritos que povoaram a Terra 50, 60, 100 anos atrás. Eles têm características, sim, que são diferentes. Nós pregamos respeito, nós nos emocionamos com a doçura do Evangelho, mas, em geral, nós seguimos padrões. Nós ainda gostamos dos padrões, porque sair fora deles dá muito trabalho. Mas, graças a Deus, a gente vai estudando, se apaixonando, encontrando histórias interessantes, como a da Dona Maria Carpinejar, a mãe daquele rapaz, o Fabrício Carpinejar, que a maioria de nós conhece. Essa senhora, quando esse menino tinha 8 anos de idade, ele não lia, não escrevia, tinha dificuldades cognitivas, ela recebeu um diagnóstico de disfunção cerebral. Muitos remédios para tomar, tratamento e uma profecia realizadora nas costas do menino de que, do ponto de vista cognitivo, não ia dar em grande coisa. Mas essa mãe percebeu que havia uma inteligência nele. Talvez não a inteligência avaliada pela escola, pelas notas ou pelo ler e escrever, mas ela percebeu nele sensibilidade, criatividade, sabia que ele gostava de poesias e ela se dedicou, tirou uma licença e resolveu ensinar com poesia o filho a ler e a escrever. Ele não só aprendeu a ler, como escreve o que nós lemos hoje, que é de grande sensibilidade. Eu brinco que se ela tivesse Facebook, ela teria uma hashtag, né? Mundo de Fabrício, tô dentro. Porque ela se dedicou a ele. Ela percebeu um mundo que a escola convencional não percebeu e que a maioria de nós muitas vezes não percebe. Ela não recebeu o padrão e aceitou. Ela decidiu pesquisar, decidiu buscar um outro padrão para o filho dela que não fosse aquele ditado pela sociedade. Manuel Filomeno de Miranda nos diz que só agora nós estamos recebendo a geração nova, porque nesse sentido o psiquismo terrestre e a genética humana estão em condições de receber os novos hóspedes que participarão do ágape iluminativo. Bom, nós na doutrina espírita entendemos que sim, que nós ainda estamos tendo dificuldades, mas que nós estamos nos preparando desde muito tempo para receber uma nova geração. Algumas instituições, como a instituição Família, a única que produz pessoas, cidadãos, ela está se preparando há bastante tempo.
Desde a pré-história, quando nós éramos só sobrevivência, instintos, quem não assistiu, assista, vale a pena. Quando nós só nos preocupávamos com um instinto, comer, dormir, acordar e nos manter vivos, né? Quando a família se tornou mais organizada, vamos dizer assim. Uma família patriarcal, onde os papéis eram bem definidos, esse pai que sustentava, que cuidava, uma mãe que cuidava dos seus filhos, da educação. Os papéis eram muito definidos dentro dessa família, mas aqui nós já tínhamos uma evolução intelectual, uma evolução moral a partir daquela primeira família ali. E a evolução foi acontecendo. Quando as mulheres foram trabalhar fora, inevitavelmente, depois da Segunda Guerra Mundial, aqueles homens morreram, mas outros homens vieram depois, e a partir dali nós dividimos com os nossos maridos o sustento das nossas famílias. Mas não foi só o sustento que nós dividimos. Nós dividimos com os homens da sociedade a afetividade, o acolhimento, o tempo, o carinho que esses pais também passaram a ter com esses filhos, que não muito longe, quem tem mais de 40, 50, 60 anos, sabe que os pais não tinham o envolvimento familiar que os pais da atualidade têm. Então nós, mulheres, queimamos o sutiã para ter os nossos ganhos, mas a espiritualidade não dorme e o progresso não dá saltos, as coisas acontecem como tem que acontecer. Nesse inteirinho, os homens se envolveram com coisas que nós não poderíamos imaginar há um século atrás. Pais que buscam, que levam na escola, que dão banho, que cuidam, que dão carinho, afetividade. A gente brinca que tem pais que são quase uma mãe carinhosa ou até mais. E esse foi um grande ganho. Porque como nós receberíamos espíritos rebeldes, que não aceitam regras, que não aceitam castigo, que não aceitam chantagem, com uma família onde o pai manda e todos os outros obedecem? Nós teríamos inúmeras dificuldades. Então, com certeza, nós viemos nos preparando, sem nem mesmo sabermos, para que pudéssemos receber esses espíritos que vêm marcar a era do progresso moral. Para que nós chegássemos a esse ponto de uma família que se desdobrou de várias maneiras, não só desse pai, mas de vós que criam netos, as famílias homoafetivas que nós precisamos renovar e ver a importância e aceitá-las na importância que elas têm e respeitá-las. Viemos nos preparando para isso, para que essa família se torne uma família cooperativa. A Mafalda recebe o vendedor e ele diz para ela: bom dia, menina, o chefe da família está? E ela diz: nesta família não há chefes, nós somos uma cooperativa. Para receber espíritos que têm noção de moralidade, que têm noção de espiritualidade, nós precisávamos estar mais preparados. Para uma família que faça intercâmbio de conhecimento, que tenha auxílio mútuo no crescimento de ambos, que as lideranças sejam positivas, como a liderança do Cristo, daqueles que se põem à disposição. Não existe mais lugar para alguém se submeter a alguém dentro de uma família. Pais a filhos, marido a esposa, nós nos tornamos, e se ainda não nos tornamos completamente, o caminho, sem dúvida, é esse. Bom, então está tudo certo, está tudo caminhando certo, a gente veio se organizando para receber esses espíritos, eles não são mal educados, são características deles, está tudo certo. Nós não precisamos nos preocupar com nada. Ainda estava lendo o questionamento do Livro dos Espíritos que nos pergunta: que fizemos aos filhos confiados à nossa guarda? Os cuidados, o cumprimento de levá-los novamente à casa paterna ainda é nosso. E aqui nós abrimos um parênteses, porque para que se conduza um filho a qualquer lugar, que seja positivo, para que se entre e se entenda um pouco melhor a geração nova, com as suas peculiaridades, com as suas dificuldades e com todos os desafios que ela nos traz, nós precisamos entrar nessa geração, como a Dona Maria entrou no mundo do Fabrício, e nós precisamos do nosso artigo de luxo, o tempo. Aquele que ainda nós não direcionamos em alguns momentos para a nossa família, para os nossos filhos, para as pessoas que precisam de nós. Sejam pequenos, adolescentes, enfim, aqueles que compõem o clã familiar onde nós estamos inseridos. Falamos hoje ainda na entrada
sobre ansiedade. Como essa geração é ansiosa, né? Tudo tem que ser muito rápido, um filho pede uma coisa, é agora, nada, é tudo pronto. Outro dia eu estava escutando na Gaúcha, eu não vou lembrar o nome de quem estava falando, mas ele disse que quando ele era criança, onde ele morava, eles tinham que colher o milho, aí tinha que debulhar a espiga, alguma coisa assim, transformar aquilo em farinha, ou fubá, não sei como é que funcionava, porque eu não peguei tudo isso. Mas tinha que fazer o bolo, e aí era forno de barro, ele deu toda uma explicação poética, mas real, né? Muitos pegaram essa fase e ainda pegam no interior. Eu coloquei essa imagem, nem que a gente vá plantar milho, né? Mas o tempo de maturação das coisas nós também estamos esquecendo e cobrando que os nossos filhos tenham essa paciência com as coisas, essa espera que nós também não temos mais. Então, a gente vai sugerindo que talvez fazer um bolo junto seja uma coisa bem interessante, mesmo que o bolo seja de caixinha, não precisa se puxar tanto. Mas a gente vai fazer aquele bolo junto, a gente vai conversar com o filho, seja ele pequeno, adolescente, não importa, mas esse bolo vai para o forno, ele tem que crescer, ele tem que assar. Depois tem que esfriar um pouquinho para tirar da forma, senão quebra, não é assim? Aí a gente corta, se for de cenoura, coloca a cobertura. Vocês já estão ansiosos só de me ouvir falar essas etapas do bolo, não estão? Viu só, gente, como é que a gente está? E aí nós cobramos que o nosso filho tem que esperar. Mas aí, nessa brincadeira de fazer o bolo, servir, depois a gente come junto, e aí é um evento, porque afinal de contas, nós colocamos no bolo e no nosso filho o nosso artigo mais precioso, o nosso tempo. E aí nós vamos criando uma empatia, uma via de duas mãos, e diminuindo a ansiedade desses nossos amados que nós tanto cobramos que eles esperem aquilo que nós não mais sabemos esperar. Por exemplo, eu tenho que fazer um esforço muito grande para falar devagar aqui, porque senão eu vou, decolo. Porque a ansiedade está nas nossas vidas, no nosso cotidiano. E quanto mais as coisas vêm prontas, quanto mais nós recebemos as coisas prontas, mais ansiosos nos tornamos e fazemos o mesmo com a geração nova. E aí nós queremos responsabilizá-los, que essa característica é deles. Talvez já seja a nossa também. Eles vêm com noção de espiritualidade, sim, e não espiritualizados. Eles vêm com noção de moralidade, sim, e não moralizados, com raras exceções. Mas nós temos essa responsabilidade de conduzi-los ao Pai. E aí nós precisamos dedicar a eles, sim, o tempo da prece, da reflexão. Aqueles minutinhos de agradecimento, o que foi bom hoje no nosso dia? O que nós queremos agradecer? O que nós queremos pedir? Esse exercício com o nosso filho de conexão espiritual, para que ele aprenda onde ele pode buscar o maior amparo e o maior recurso para que ele tenha sucesso na vida dele. O evangelho no lar, a evangelização. Nós temos recursos para nos auxiliar a lidar com esses espíritos, sim, que são peculiares, são diferentes, difíceis, mas absolutamente encantadores. Nós precisamos fazer os nossos esforços. O faz de conta. Eu acho que eu devo ser muito infantil, porque eu gosto de brincar de faz de conta. Freud diz que nós sempre vamos falar a verdade, nem que seja brincando. O adulto usa ironia para falar a verdade. O jovem diz que está brincando se não der certo o que ele quer. E a criança realmente se expressa brincando. Quando nós entramos no mundo da criança no faz de conta, além de nós investirmos tempo a ela, o nosso precioso tempo, criarmos uma recíproca, entrarmos na intimidade dela, ela vai falar através da brincadeira, como ela se sente na escola, se alguma coisa faz sofrer. Mas tudo isso é tempo. Sempre que nós falarmos em família, em geração nova, em progresso moral, nós precisamos falar de tempo, de dedicação. Tempo que cria empatia, que cria uma via de duas mãos, que cria retorno. É somente dessa forma que nós vamos encontrar uma maneira, o bom tom, o caminho do meio, para lidar com uma geração que sim, tem nos desafiado bastante, e que bom que eles têm nos desafiado. Que bom que eles não aceitam mais a mentira branca, que ela não existe. Mentira é mentira, transparência é transparência. Não tem uma outra forma para tratar disso. Então, que bom que nós estamos sendo desafiados a progredir moralmente junto com eles. E não importa hoje se nós vamos sair daqui, e nós nem vamos sair daqui pensando nisso,
se nós vamos qualificar as nossas crianças como espíritos de uma outra dimensão, espíritos que vêm reencarnar novamente na Terra, que foram bem-sucedidos, talvez no século XVIII, XIX, XX, que já tenham impulsionado o progresso e estejam voltando para impulsionar o progresso, não importa. Não importa se a criança que está perto de nós é alguém que simplesmente está na marcha do progresso e pronto. Isso realmente não é importante. Importante hoje, quando nós sairmos daqui, é nos questionarmos se nós estamos trabalhando na tarefa de direcionamento moral dessas crianças. Nos cabe preparar o caminho da geração nova, pois essa não vai se compor apenas de espíritos superiores. Eis o nosso desafio. Ela vai se compor de espíritos que se achem predispostos à renovação. Sabe aquele muitos chamados e poucos escolhidos? Aqueles que se escolhem para fazer o trabalho? Hoje nós podemos sair daqui pensando se nós estamos nos escolhendo ou se nós estamos nos excluindo desse momento tão significativo que a Terra está vivendo. Não é fácil lidar com tudo isso, porque a gente está aqui nesse clima amoroso, fraterno, mas o meu filho não obedece, a professora só reclama, eu não sei mais o que fazer com aquela criatura. Mas nós temos um trabalho a fazer, todos nós juntos, para que nós possamos transformar a Terra num planeta de prova e expiação a um planeta de regeneração. E quem sabe deixar a nova geração trabalhando, porque nós não sabemos quando nós vamos ter que retornar, mas quando nós voltarmos para a Terra, se fizermos um bom trabalho, vamos encontrar a Terra transformada e nos sentirmos responsáveis por esse trabalho. Não é fácil, não, mas é possível. E nós temos uma bússola para isso. Uma bússola que pode nos ajudar a trocar essas opiniões que todo mundo tem a respeito do nosso filho. Vocês não têm isso? Ah, faz assim, faz assado. Desde que a criatura está na barriga, alguém tem alguma coisa para dizer para a gente, não é verdade? Só que quando aquela criança nasce, nós olhamos para ela e vemos que é único. Nós podemos aprender uma coisa aqui, uma coisa ali, mas ele é único. E essa conexão que nós precisamos criar com esses espíritos da nova geração é uma responsabilidade que cabe a cada um de nós. Mas nós temos a bússola, nós temos como trocar opiniões, tantas materialistas que nós temos lá fora, por conhecimento, por informação. E isso nós temos com a doutrina espírita. E para encerrar, não me alongar, porque o calor é muito e o Mateus foi gentil e não falou do convite que eu queria fazer para vocês, fica o nosso convite para os sábados de manhã, para a evangelização, o ciclo de paz, que acontece todos os sábados, das 10 às 11h30 da manhã. Nós vamos iniciar dia 11 de março e a nossa intenção hoje não era ter respostas, como vocês puderam perceber, mas era levantar todos os questionamentos possíveis para aqueles que estão percebendo essa movimentação da geração nova, para que nós vamos buscar, vamos nos informar. A gente lê manual de instrução para usar uma batedeira. Imagina para lidar com seres humanos, com espíritos que vêm, segundo os espíritos superiores, marcar a era do progresso moral. Muito obrigada pela atenção de vocês, uma boa semana para todos nós.